que haste subterrânea irá fazer efetivamente rizoma, ou fazer devir, fazer população no teu deserto. Experimente, né? Total. Essa parte aqui é interessante. A diferença entre uma experiência desejante de uma experiência simbólica imaginativa, né? Essa simbólica imaginativa você parte de um determinado modelo, né? Estabelecido, fincado na subjetividade para você imaginar. A imaginação é a movimentação do simbólico, né? Aí você vai conectando os termos. Enquanto quando você está falando em experimentação, você está rasgando os símbolos, né? Então você não sabe onde isso vai parar, né? Quando você tem uma experiência simbólica, você imagina, né? Você projeta. Né? Então, essa distinção aqui é bem interessante, né? Mas deixa eu achar o cão aqui, peraí. Multiplicidade. Longe de produzir um número de dimensões de plano de consistência. Boa, é isso mesmo. Cadê? Onde é que tá? Pronto. É quando ele vai falar do anômalo, né? Então isso é muito importante, né? Cada multiplicidade é definida por uma borda, funcionando como anômalo, né? É a função do anômalo que funciona como espécie de intercessor, né? A gente vai falar sobre isso. Eu vou só ler aí a gente debulha, tá bom? Mas há uma enfiada de bordas, uma linha contínua de bordas, que ele chama de fibra, né? De acordo com o qual a multiplicidade muda. E a cada limiar ou porta, um novo pacto, uma fibra vai de um homem a um animal, de um homem ou de um animal a moléculas, de moléculas a partículas, até o imperceptível. Isso é legal a gente destacar, né? O que ele está chamando de fibra é como se fosse a trilha das ressonâncias, né? Você está passando por ambientes diferentes, conectando com coisas diferentes, né? Heterogêneas, né? Por isso que ele diz, uma multiplicidade é definida por essas relações. Em cada relação que você estabelece, muda a multiplicidade, muda o modo de existência, né? A partir com que você se conecta, né? Isso tem muito a ver com o modo como eles pensam a subjetivação, né? Os modos de existência, né? Como uma espécie de conectores, né? Nós somos conectores, vamos se conectando com coisas e cada coisa diferente que a gente se conecta, a gente vai mudando, né, a nossa forma de existência, vai produzindo, né? Por isso que a subjetividade é uma máquina, né? Não é um teatro, né? É uma máquina que produz, né? Aí o demônio tem tudo a ver com essa questão do anômalo, né? O demônio é esse anômalo. E por que que ele chama demônio? Porque o demônio é exatamente aquilo que está do lado de fora, né? O demônio é aquele que vem assombrar os nossos territórios existenciais estabelecidos, né? Por isso que ele fala demônio, né? Encontro com demônio, né? O demônio vai provocar uma fissura nos nossos modos de existência, né? Isso, exatamente. É o anômalo, né? Tipo, o Moby Dick é uma baleia, ele está do lado de fora. Mas mais do que ser uma baleia, ele é um anômalo. O anômalo é aquele que vai estabelecer comunicação entre esse território que está fora e o território dos homens aqui. No caso, o baleeiro, né? É como se fosse uma espécie de representante. Mas porque ele está mais nessa ressonância, entende? Então ele possibilita ser capturado, né? Ele passa a intervir e mudar as formas de existência do baleeiro, né? Desterritorializa o baleeiro. Então o anômalo é aquele indivíduo que está nessa fronteira, né? Que vai produzindo essas ressonâncias, né? Por que que é ressonância? Porque é assignificante. Por que que é assignificante? Porque não pode ser previsto pelos modelos estabelecidos de uma determinada cultura, né? É uma força. E aí ele pega muito essa ideia de Nietzsche, né? A ideia de relação de força. A força não tem sentido. A força é uma relação de força. E o que é que ela faz? Ela desestabiliza, né? Então, assim, por trás do sentido, né? Essa foi uma das grandes contribuições do Nietzsche para entender a linguagem, o significado é isso. É a ideia de que por trás da linguagem tem força. Toda linguagem é a estabilização de uma determinada relação de força, né? Depois o Foucault retoma isso. Mas é importante perceber, né?
O modo como a gente fala, o modo como a gente se relaciona com os outros, por trás tem uma relação de força estriada naquele e que faz reproduzir uma determinada dinâmica, né? Cara, opa, você sabe com quem você está falando, né? Veja esses signos, né, como são extremamente reforçadores de uma determinada relação de força. Quem você pensa que é, né? Vai ficar aí parado só olhando, né? Tudo isso aí por trás tem o quê? É força, né? Então, a ressonância, como ela não tem forma, né? Ela atravessa, as forças atravessam, né? Então a Mob Dick é uma força, né? Que vai bater nele, vai desterritorializar e ele vai se transformar em outra coisa, né? Então é nesse sentido que é uma aliança demoníaca. Não é demônio mesmo não, viu? É só outra coisa. O cara abriu assim, na hora que ele entra, é uma aliança demoníaca. A galera tá estudando demonologia aqui, né? A significante. Não. Não, ela tem força, ela não tem sentido. É. Ele não estabelece uma relação com um objeto, não representa um objeto. Entendeu? Isso, a onda não é força. Mas ela não está dizendo nada, só é força, ela está mobilizando. Então essas ressonâncias, elas mobilizam a subjetividade, né? Só que você não tem nome para aquilo. Você está sendo movimentado. E aí que é a grande questão do Devi, né? É fazer essa aliança com o demônio, né? Com esses anômalos, são esses seres que estão nas bordas, né? De capturar essas forças e transformar a força em expressão. E aí é a questão da arte, né? Aí é a questão do literato, aí é a questão, né, do pintor, é a questão do músico, né? É transformar força em linguagem. Produzir uma intensidade. É isso, uma intensidade. Produzir, transformar força em linguagem. Intensidade é diferenciar a si mesmo, né? Essa é uma grande diferença entre o pós-estruturalismo e o estruturalismo, né? O estruturalismo vai pensar a diferença na relação estrutural entre culturas diferentes. A relação da diferença da minha cultura com a outra, eu faço a partir de uma estrutura, né? É uma ideia básica que vem lá do Levi-Strauss, né? Só que o que interessa aqui para o pós-estruturalismo não é pensar a diferença a partir do outro, mas é a diferença em relação ao próprio território, a singularidade do próprio território. Por isso que se faz a aliança com o anônimo. Isso. Com qualquer pessoa da Não é porque você quer representar o anômalo, você vai usar ele para se diferenciar. É isso a intensidade. É o que a gente chama de intensidade, né? Então, por isso que no pós-estruturalismo, o privilégio é investigar a singularidade, que é isso. As transformações qualitativas dentro de um determinado modo de existência, de subjetivação, né? Você se estranhar é interessante do ponto de vista da singularidade. Quando tu se relaciona com o outro, tu vai se transformar. O que interessa nesse caso é a tua transformação, investigar. Quando eu falo tudo, não é tu, Gilmara. É um campo de existência, né? então, Por isso que o Deleuze e o Guattari eles criticam tanto a metáfora, né? Porque a metáfora é isso, você privilegia muito mais as relações com o que é para um é para o outro do que a singularidade de cada um. Então, o privilégio é na diferenciação, que ele chama de intensidade. Produzir intensidade é isso, você é afetado pelas forças e a partir desse afeto das forças você se transforma. E o que vale, o que interessa para uma perspectiva pós-estruturalista é investigar esse processo de intensificação, de diferenciação. Ou nos termos do Bergson, duração, que ele pega do Bergson, né? Então, duração é isso, diferenciar de si mesmo, né? Então, não é que um é certo e outro é errado, né? São propósitos diferentes de investigação, né? Então, quando você faz a relação
da filosofia da diferença com a ciência, né? E o que é isso aí que a gente faz na esquizosemiótica, é isso, né? É procurar investigar em contextos delimitados o processo de singularização, né? Como aquilo se E ter essa aliança de heterogêneo com heterogêneo. Essa ideia de evolução é muito importante, cara, que a Erika está falando, né? Você tem a evolução e tem a regressão. Aí muitas vezes as pessoas pensam em evolução como regressão. Só que não é isso que eles estão dizendo, né? Involução é porque assim, quando você está evoluindo, né? E é uma crítica a Hegel, né? Quando a gente pensa na filosofia do Hegel, é uma filosofia fundamentada na teleologia, né? Existe o espírito absoluto e que a razão vai nos levar, a partir da evolução dialética das ideias, para esse absoluto, o encontro com a verdade, né? Hegel vai falar, né? Então existe toda essa ideia progressista, que tem a ver com o espírito da modernidade, né? Da razão fazendo a nossa sociedade evoluir. Isso. Uhum. O Hegel? Ah, sim, é porque o Hegel. O Deleuze, né? Uhum. Então isso é muito importante, essa distinção, né? Porque assim, ó, quando você está falando em evolução, você está falando numa progressão. Ou seja, dentro de um determinado projeto. Vocês conseguem perceber essa diferença? Você tem um projeto de modernidade e você vai evoluir, mas vai evoluir de acordo com esse propósito, que é o propósito do iluminismo, né? De racionalizar o mundo, de racionalizar as atitudes, né? Então o projeto do Hegel é muito isso, dessa valorização. Por isso que o Deleuze critica tanto o Hegel, seria o oposto, né? Então, em vez de você ter uma evolução, o que é que significa uma involução? Significa exatamente quebrar esse telos racional. Quem disse que essa é a única forma possível? A partir dessa razão iluminista, né? Você pode ter outros modos, outros encontros não eurocêntricos, né? A partir de outras perspectivas. E aí você cria uma outra, assim, vamos imaginar do ponto de vista geográfico, acho que é fácil. A evolução está aqui, aí você vai evoluindo, né? Ó. Vai evoluindo, né? É uma progressão. Isso, depois isso, né? Uma evolução, em vez de você fazer isso, você faz isso, você quebra para o outro lado. É um rizoma. Né? Então você quebra e desenvolve outras formas de propósitos, que não são aqueles dominantes estabelecidos. Né? Então é criar desejo. A diferença entre o interesse e o desejo. O interesse já está semiotizado, né? Já está estabelecido. O desejo não. O desejo, você está operando outras formas de existência. Outros encontros. E para isso você precisa do demônio. Porque o demônio vai assombrar os interesses, né? Vai desterritorializar os interesses, que está conectado com o poder, que está, né, conectado com a conservação, né? Então, evoluir é isso. É traçar essa fuga de um progresso estabelecido. Né? Em vez de você ter um movimento dialético, tese, antítese, síntese, e aí você quebra a dialética com um rizoma, com a produção do desejo. Eu não tenho que fazer síntese com nada, eu vou para outro lado. Não é que eu estou só resistindo, é a diferença do Deleuze para o Foucault. Né? O Foucault sempre pensa em termos de resistência, né? Poder contra poder, né? Poder contra poder. Então você resiste a partir dessa relação. Né? Então, assim, o Deleuze e o Guattari vão propor outra forma de se relacionar com o poder, que não é resistindo a ele, mas fugindo dele. Não é que é uma covardia, porque fala assim, em vez de eu gastar energia resistindo a isso, eu vou criar outra forma de existência, eu vou para outro lado. Ah, é? Tá dizendo que eu sou isso? Beleza. Tchau. Entende? Em vez de você ficar brigando, né? Ei, tu é filho da puta, tu vai tudo isso aqui, aí fica aquela coisa, você só virar a cara e fala, vou criar outra forma de existência ali e tchau, né? Tem que ficar medindo, né? A diferença do poder, né? De você não ficar nas relações de poder para a potência, né? A mulher do avião, né? A mulher do avião foi ótima. Ela olhou assim, ela não quis medir força com a mulher, né? Não é isso? Em vez de medir força com a mulher, ela entrou ali na linha de fuga, tá? Botou coisa dela, ó. Tá em outra, né? Então é. Fugir do que se considera natural. É normal, como você em vez de ficar resistindo numa relação de poder contra poder, você
age sobre você mesmo, né? Assim, isso, né? Então ela teve uma relação ali com a música que estava tocando, não sei qual era no fone dela, né? Mas assim, ela foi pra lá, fugiu pra música, né? Tá? Ela olhou, ela só olhou assim, aí depois botou o fone, né? Voltou e tal. Então o demônio é isso, né? O demônio é essa força que aparece. Assim, ó, ela foi relacionada, ela sofreu uma violência, né? A mulher começou a encher o saco dela, começou a gravar, isso é uma violência. Ela foi afetada por isso, ela desterritorializou, né? Só que em vez dela reagir, ser reativa e debater com ela fez uma aliança com a música, né? Ela pegou o fone dela aqui e criou uma outra forma de existência, que não é aquela que estava estabelecida ali. Porque o entorno dela era o entorno de agressividade, né? De ação-reação. Aí ela se acoplou, né? Veja como é um agenciamento, né? Ela se acopla com a música, bota o fone dela aqui, ó, e vai para outro lugar, para outra forma de existência, né? Então, quando você fala do ponto de vista dos modos de existência, de subjetivação, não é uma questão meramente espaço temporal, né? Com o que você lhe conecta, você vai produzindo outras formas de existência que não tem a ver com o espaço-tempo, né? Então ali, ele estava na maior putaria do mundo de agressividade, mas ela, com o fone, criou uma outra forma de existência ali. É o demônio dela, né? Ele virou o demônio dela. É. Em vez dela desenvolver uma progressão de discussão, né, no avião, né, que era o natural lá, quando a pessoa vai lá encher seu saco, né? Em vez dela desenvolver esse esquema, ela foi para outro, né? Por isso que foi tão surpreendente, né? Aí ela pega e bota aqui, ó, né? E produz ali outra forma de existência. Massa demais, muito legal essa questão aí do demônio, como dizia minha avó. Menina, é o demônio. A esquizoanálise ou a pragmática não tem outro sentido. Faça rizoma, mas você não sabe com o que pode fazer rizoma. Viu? Ó? Essa parte é muito interessante. Por que que você não sabe com o que fazer rizoma? Porque se você soubesse, não era rizoma, né? Era uma árvore, ou era um comportamento simbólico. Por quê? Porque tem a ver com previsibilidade, com expectativa, né? Então, rizoma é quando você não sabe o que vai fazer, o que vai acontecer. Por isso que é uma experiência, né? O rizoma. A esquizoanálise ou a pragmática, repetindo, né? Não tem outro sentido. Faça rizoma. Mas você não sabe com o que fazer rizoma. Pode fazer rizoma. Que a haste subterrânea irá fazer efetivamente rizoma. Ou fazer devir. Fazer população no teu deserto. Experimente. Né? Isso é que é legal, ó. Essa ideia de população e de deserto. Né? O deserto é como aquele que está desabitado, né? Mas que pode ser habitado por alguma população, vai depender do encontro. É a partir do encontro que você vai produzindo essas intensidades, esses devires, né? Então, assim, não tinha como ela prever que ela ia colocar o fone na hora, entendeu? Porque foi uma coisa imprevisível. Então, na hora que ela foi afetada, ela meio que captura, né? Então, quando a gente. Isso é muito interessante, ó, porque tem a ver com esse outro parágrafo. Ó. É fácil dizer, pergunta, né? Mas se não há ordem lógica pré-formada, é isso, né? Não é fundamentado no dispositivo simbólico. Dos devires ou das multiplicidades, há critérios. E o importante é que esses critérios não venham depois, que se exerçam quando necessário, no momento certo, suficiente para nos guiar entre os perigos. Porque essa é uma questão interessante. Olha, se a experiência ela não pode ser mediatizada de forma prévia, ou seja, você não consegue imaginar as consequências dela a partir de um dispositivo simbólico, né? Então, se é imprevisível, como é que eu vou me preparar para isso? Isso é muito massa, isso é encontro, né? A produção de rizoma, né? Construir outras formas de existência, né? Quando a gente pensa sobre a subjetividade, é isso, né?
nossos modos de existência são ilimitados, né? E o que a gente vê no Ocidente é um estreamento dessas formas de existência, né? A partir dos modelos racionais, né? Mas o nosso corpo pode muita coisa, né? Só que ao mesmo tempo a gente tem que ter cuidado, né? Para a gente não cair numa linha de destruição, né? É as precauções, você tem que estar preparado para os deveres, né? Então tem que ter critérios, né? Em relação a si, em relação, quer dizer, não é uma coisa do consumo, né? Você pagar, consumir e pronto. Né? É preciso um preparo, é isso, né? Um preparo. E eu acho que assim a gente vem discutindo isso, né? De que as civilizações amazônicas elas têm muito essa preocupação, né? Pelo que a gente estava vendo, né? De preparar, de se preparar para isso, né? Os deveres, né? Então é interessante essa parte, né? Se as multiplicidades se definem e transformam-se pela borda, é isso. Né? Em cada demônio que você encontra, você vai se transformando, né? Você se torna outra coisa, né? A qual determina cada vez o número de suas dimensões, concebemos a possibilidade de entendê-las no mesmo plano onde as bordas se sucedem, traçando uma linha quebrada. É só aparentemente, portanto, que tal plano reduz as dimensões, pois eles as recolhe todas à medida que inscrevem-se nele multiplicidades planas, e, no entanto, com dimensões crescentes ou decrescentes. Né? Vai se acoplando, né, as coisas, e isso aí vai tornando a subjetividade mais complexa. Né? As ondas são as vibrações, é na outra página já, essa aqui. As bordas movediças que se inscrevem a cada vez como abstrações no plano de consistência. Máquina abstrata das ondas. Aí ele vai falar da Virginia Woolf, né? Logo depois. Tô na outra. É uma página antes da Lembranças de um Teólogo. As ondas são as vibrações. No final da parte. Cada uma avança como uma onda. Aí lá no fim, né? Mas no plano de consistência é uma só e mesma, onda abstrata, cuja vibração se propaga segundo a linha de fuga ou de desterritorialização que percorre todo o plano. Essa questão é muito interessante, né? Essa geopolítica do virtual, das potências, né? E que é totalmente diferente de uma geopolítica espaço-temporal, né? Às vezes uma coisa parece estar muito longe, mas quando você é afetado, ela está aqui, né? Reverberou, né? Você encontra com algo e você volta para a sua infância, você volta para um afeto, você volta para, né? Uma música ele leva para determinados locais, né? Então é esse campo de vibração aí que vai produzindo subjetividade, né? Alguma coisa pode acontecer que faça uma coisa vibrar e afetar a outra. Agora a gente não está se afetando. Mas se uma coisa bate aqui, isso vai ressoar e pode fazer os corpos se encontrarem de alguma forma. Entendeu?